E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a ideia é um pouco diferente dos vídeos que vocês estão acostumados. Eu vou trazer uma lista de ações, só que nessa lista eu estarei trazendo 5 ativos que eram queridinhos pelo mercado até tempo atrás. Empresas que estavam na moda durante um certo tempo, muitos investidores falando, muitos influenciadores falando delas e várias pessoas se posicionando, querendo ganhar dinheiro com tudo isso. Só que infelizmente as coisas não deram certo para esses ativos, mesmo tendo várias pessoas, inclusive pessoas grandes e influentes, recomendando e falando muito bem desses ativos. Se tem uma coisa que eu aprendi investindo nesses últimos anos, é que você não deve seguir dica de ninguém, não importa quem seja. Pode ser uma pessoa de confiança ou não, pode ser um grande investidor ou não, pode ser um influenciador que você gosta, independente da pessoa que faz a recomendação, você deve ignorar. O máximo que você pode fazer é, a partir disso, acender um alerta e começar a fazer as suas próprias análises de investimento, apenas pegando essa ideia e estudando e indo atrás desses ativos. Agora você jamais deve tomar uma decisão com base naquilo que outra pessoa falou. Senão pode acontecer parecido com aquilo que aconteceu nessas ações que eu vou trazer nessa lista. Ações queridinhas pelo mercado que despencaram de preço. São aquelas empresas que você jamais imagina que vão ter grandes quedas. A gente espera grandes quedas daquelas empresas mico, que a gente já sabe que são ruins. Nesse caso, eram empresas que até um certo tempo davam resultados, mas o mercado acabou jogando a cotação para baixo, ou devido a alguma descoberta, ou devido a alguma fraude, ou os resultados pioraram, fatores que estão fora do nosso controle. Lembrando também que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação nem de venda e nem de compra, é apenas um vídeo de interesse informativo. Primeiro eu vou trazer uma ação um pouco mais recente que está sofrendo desses problemas. É a Taurus Armas, a TASA 4, hoje cotada a R$ 4,80. Inclusive hoje mesmo a gente viu uma notícia que se o tarifaço do Trump seguir adiante, a Taurus pode sair do Brasil. E as ações acabaram despencando quase 8% em um único dia devido a essa notícia. Só que a queda nas ações da empresa já estão acontecendo há muito tempo. Eu vou tentar fazer um resumo sobre todas as ações que eu vou trazer nessa lista. No caso da Taurus, ela era uma empresa bastante fora do radar durante muito tempo. Ela abriu capital há muito tempo atrás e já teve um valor de mercado absurdo em 2007 e 2008. Com a chegada da crise do subprime que atingiu o mundo inteiro, a ação despencou de preço, caindo num preço médio de R$ 100 aproximadamente para R$ 20 por ação. Logo em seguida, a ação se recuperou durante um certo tempo, assim como a maioria das ações que em 2009 voltaram a subir, o efeito mola, como a gente conhece, só que daí para frente a empresa nunca mais teve resultados significativos, ela foi perdendo todo o seu destaque, a gestão foi piorando cada vez mais, a gerência administrava muito mal a empresa, os recursos começaram a faltar, as dívidas começaram a aumentar e a crise no Brasil chegou. Durante o governo Dilma, acentuou a queda nas ações. Os juros dispararam e a ação despencou. Mas antes de eu continuar falando sobre a Taurus, eu gostaria de trazer um jabazinho aqui do canal. E não é sobre o Investing Pro. Eu sei que muitas pessoas se incomodaram com as propagandas do Investing Pro. Só que de fato a plataforma é excelente. Mas nessa propaganda eu gostaria de falar sobre outra coisa. Muitas vezes a gente fala sobre investimentos, mas a gente parte do princípio que você tem dinheiro para investir. Se você não tiver dinheiro para investir sobrando, também não adianta muito. E nesse jabazinho aqui, diferente do Investing Pro, eu gostaria de falar sobre outro tipo de produto, no caso um infoproduto. Para quem não sabe, eu trabalho no YouTube já faz muitos anos e eu já tive diversos tipos de canais de desenho, canais de investimento como esse, canais de cortes de investimento, enfim, canais que deram super certo. E para quem gosta de trabalhar em casa, fazendo seus próprios horários e ganhar uma renda extra com isso, é justamente para esse tipo de pessoa que eu quero recomendar o curso do Peter Jordan, onde ele ensina como criar
o seu canal sem aparecer. Todos os canais que eu já fiz no passado, em nenhum deles eu apareci. Também nunca precisei gastar muito com equipamentos nem nada do tipo. E mesmo assim, todos esses canais deram um retorno satisfatório. Além de tudo, além da monetização do próprio canal, você pode ganhar muito mais vendendo produtos para os seus seguidores. Então, se você estiver interessado em aprender como ganhar dinheiro extra no conforto da sua casa, utilizando o YouTube, que é uma das melhores plataformas da internet para isso, eu recomendo que você pelo menos dê uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição do curso do Peter Jordan. Inclusive, eu fiz esse curso e utilizei todas as técnicas dele para aplicar aqui nos meus canais. E tudo deu muito certo. Não cheguei a ficar famoso no Brasil, mas consegui visualizações razoáveis que me ajudaram bastante. Se você estiver interessado, passe no link aqui na descrição e dê uma olhadinha no curso do Peter. Sem dúvida nenhuma, ele é referência quando se trata de canais no YouTube. Mas agora, voltando para a TASA 4, ela permaneceu durante muitos e muitos anos abandonada na Bolsa de Valores. Ninguém mais falava da Taurus. A empresa estava na casa dos centavos, era uma penny stock largada na Bolsa. A gente viu uma resposta muito forte nas ações que aconteceram mais ou menos em 2018 devido às eleições de Jair Bolsonaro. Nesse tempo, devido ao fato de Bolsonaro falar super bem das armas e ser um cara pró-armamentista, a situação das ações da Taurus, que até então era FJTA3, no caso era Forja Taurus na época, as ações dispararam de preço, só que até então era mera especulação devido ao fato de Jair Bolsonaro estar entrando na presidência. Essa especulação atraiu muitos investidores que ganharam dinheiro rápido, mas também perderam rápido porque devolveu tudo depois. Luiz Barsi foi um dos investidores que montaram posição na empresa. Só que isso foi muito depois, quando ele começou a olhar para a companhia mais a fundo, visitar a empresa e tomar decisões mais baseadas em fundamentos e nem tanto em especulação, que até então era o que estava acontecendo. Até que a empresa de fato mudou a sua administração, começou a melhorar a gestão, acertar as dívidas e a situação da empresa melhorou muito, tanto que ela subiu muito daí para frente, subindo mais de 400% entre 2019 e 2021. A ação atingiu a sua máxima em 2021 de mais de R$ 25 por ação, para vocês terem uma ideia. Mas como os investidores gostam de entrar tarde nas ações, a maioria das pessoas começaram a montar posição só depois que a ação já subiu. Juntamente a isso, Luiz Barsi sempre elogiando a empresa, falando que estava comprando mais ações, a equipe do AGF também elogiando, outros influenciadores, internet afora, falando muito bem da empresa, vídeos até dizendo que era a melhor ação da bolsa para dividendos. Enfim, muitas pessoas acabaram seguindo todas essas diquinhas e comprando cada vez mais ações da empresa, fazendo o tal do preço médio, baixando o preço médio nas ações. Só que desde então a empresa só foi piorando seus resultados, baixando seus dividendos e seus resultados diminuindo cada vez mais, o lucro cada vez mais baixo. A ação acumula uma desvalorização entre a máxima de 2021 e agora de mais de 81%, uma super desvalorização. É aquela empresa queridinha que até o momento não deu mais certo. Próxima ação é bastante conhecida aqui no canal, é a Cosan, a Kizan 3, uma empresa que enganou muitas pessoas. A empresa pode se recuperar? Pode, só que ela piorou demais nesses últimos tempos. Temos que convir que a maioria das pessoas que entraram nas ações estão com prejuízos enormes. E a empresa era queridinha do mercado durante um bom tempo. A empresa, na verdade, nunca foi mal falada no mercado. Ela tinha seus momentos ruins, onde a macroeconomia não ajudava. Então, em 2006 até 2009, a ação não andou bem. Depois ela subiu muito forte até 2013, voltou a cair durante o macro ruim no Brasil, caindo muito forte, saindo de R$ 12 para R$ 4,80 na sua mínima em 2015. Enfim, movimentos brutos de queda, mas a ação nunca piorou tanto assim os seus resultados. Então era a cotação indo mal, mas a empresa não estava indo tão mal. Depois a ação subiu muito forte de 2015 para frente, se valorizando até a sua máxima de 2021, chegando a R$ 26,40 por ação.
Muitas pessoas aí falavam super bem da empresa, o AGF falava super bem da empresa, o Barsi falava que era uma excelente opção de investimento, os seguidores do Barsi, internet afora, elogiando muito a ação. De fato, a gente via resultados interessantes, lucro bastante elevado, o agro estava indo muito bem na época, enfim, só fatores positivos. Até que veio o ciclo de alta de juros no Brasil e a ação simplesmente despencou de preço. A ação já acumula uma desvalorização de mais de 77% entre a máxima de 2021 e agora. Muitas pessoas compraram as ações e fizeram outro preço médio nas ações, perdendo cada vez mais, baixando cada vez mais o preço médio, mas também perdendo cada vez mais dinheiro. E até um certo tempo a ação era super bem falada, ela estava na lista de carteiras de dividendo, junto com grandes bancos, a ação se figurava como uma excelente opção de investimento. Hoje essas pessoas já não acreditam tanto na empresa. Como sempre, as pessoas gostando de chegar atrasado nas ações. A maioria das pessoas só investe depois que a ação já subiu muito e acabam tomando ferro depois. Próxima ação super bem falada há um tempo atrás, essa já é uma história um pouco mais antiga, uma história de 2018, 2019. Eu estou falando da IRB, a resseguradora, que tinha resultados enormes até tempos atrás. Ela era queridinha do mercado e ganhava prêmios de melhores empresas do setor de resseguros. Ela sempre se figurava entre as melhores ações nas listas de melhores empresas da Bolsa. Eu lembro porque eu estava até pensando em investir na empresa em um momento de 2019. A ação abriu capital em agosto de 2017 e desde então ela tinha uma supervalorização. A empresa subiu mais de 350% desde sua abertura de capital, atingindo seu pico em 2020, no início de 2020. Muitos falavam super bem da empresa, só que pessoas que conheciam mais o mercado e estudavam mais a empresa sempre ficavam com um pé atrás, não entendendo por que a empresa tinha resultados tão consistentes. Era um setor que a gente não imaginava ir tão bem assim. Tanto que a Esquadra Investimentos, um excelente fundo de investimento administrado por Guilherme Achê, identificou o problema nas ações e escreveu sobre a empresa, identificando a fraude que estava por trás da empresa. Essa descoberta fez com que as ações da empresa despencassem, e uma empresa queridinha e idolatrada pelo mercado, da noite por dia despencou. O pior foi as pessoas que quiseram baixar preço médio para recuperar o dinheiro. Essas estão chupando no dedo até agora. Até as pessoas que compraram depois da queda hoje amargam prejuízos gigantescos, porque a empresa caiu mais de 90%, se considerarmos entre a máxima e o preço atual, a queda é de 96%. Uma situação péssima, a empresa já cai há muito tempo e já anda lateral durante muitos e muitos anos. Essas pessoas que quiseram se aventurar na empresa estão amargando prejuízos desde então. Quarta ação da lista é uma ação já mais recente, é o Banco do Brasil, o BBAS3. Provavelmente da lista é a empresa mais segura e a empresa mais interessante. Ela não piorou tanto assim os seus resultados, mas a cotação despencou recentemente. A história é o seguinte: a ação ia muito bem até a chegada da pandemia. Ela estava num preço interessante nas suas máximas históricas até então, em 2020. Chegou a pandemia, a ação simplesmente caiu 40%, 50%. Chegou a um preço muito baixo, de R$ 12,15 em termos proporcionais. Era um preço mais baixo ainda na época, porque ela fez depois um desdobramento de ações, mas na época era um outro valor. Proporcionalmente falando, com o preço atual, era R$ 12,15 mais ou menos. A empresa permaneceu lateral durante um certo tempo, mas nesse momento eu lembro que a maioria das pessoas não falavam do Banco do Brasil. Até criticavam a empresa por ser uma empresa estatal, jogando ela na lata do lixo. Eu lembro até que naquele momento o PVP da ação estava na casa do 0,50, ou seja, está mais barata e mais baixo do que é agora. Mas mesmo assim ninguém queria investir. Algumas pessoas falavam da empresa, mas ninguém dava muita bola. Até que do nada, em pouco tempo, poucas semanas, poucos meses, a ação disparou e subiu muito forte, mais de 70% de valorização. Junto com essa valorização veio o desdobramento de ações, e esse desdobramento atraiu mais investidores ainda.
Inclusive, a gente viu grandes investidores encabeçando o Banco do Brasil como maior posição, como o caso de Lírio Parisotto, Luiz Alves e Luiz Barsi, aumentando cada vez mais posição no Banco do Brasil e se figurando entre as maiores posições desses grandes investidores. Juntamente com isso, muitas pessoas investindo só depois que a ação já tinha subido, a ação entrou na moda. Muitas pessoas que criticavam estatais como o Banco do Brasil começaram a falar bem da empresa, muitos canais colocando cada vez mais Banco do Brasil na carteira e falando super bem da empresa, dividendos altíssimos, projeções elevadas, até que chegou o resultado trimestral desse ano, o primeiro trimestre, decepcionou o mercado pra caramba, veio um resultado super positivo, mas abaixo das expectativas, e a ação simplesmente caiu 31%, uma super desvalorização. E muitas pessoas estão agora chupando no dedo depois de ter investido por moda ou por influência de terceiros, comprando muitas ações a R$ 29,00 para ver hoje a empresa abaixo dos R$ 20,00 por ação. E quinta ação da lista, provavelmente a pior ação em fundamentos aqui da nossa lista, é a Oi BR3, uma ação que atraiu muitas pessoas entre 2020, 2021 e até 2022. Muitas pessoas influenciadas por canais de investimento, nesse caso foi mais canais de investimento do que grandes investidores. Grandes investidores sempre permaneceram longe das ações da Oi. Só que canais de investimento, influenciadores, viviam falando da empresa. Todos falavam que a empresa ia decolar. A empresa estava com umas dívidas mais elevadas da bolsa, prejuízos constantes durante todos os trimestres e os influenciadores falando que a ação ia super bem, que podia subir muito. Toda a especulação por trás das ações da Oi fizeram de fato a ação subir durante um período de tempo. Ali entre 2019 e 2020 a gente viu uma alta forte nas ações. Muitas pessoas se posicionaram achando que a ação ia continuar subindo, que eles iam ficar ricos após a Oi sair da recuperação judicial. E o que aconteceu foi que a ação despencou. Os juros subiram muito forte e a ação caiu lá para baixo. Juntamente com isso, a ideia de recuperação judicial veio, só que logo em seguida veio outra recuperação judicial e a ação acabou ampliando as suas quedas. O mercado desacreditando cada vez mais das ações e todo esse pessoal que investiu por moda preso no ativo, baixando o preço médio e perdendo cada vez mais dinheiro. Para vocês terem uma ideia, a ação nos últimos 5 anos acumula uma desvalorização de 99,73%. Esses sardinhas que entraram na ação literalmente perderam todo o seu dinheiro. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.